Olá, seja bem-vindo ao Discipulado na Carta de Efésios, parte 4. Eu sou o pastor Daniel Torres, pastor do Movimento Discipular, aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, e você é meu convidado para estudar a Carta de Efésios junto comigo. Bom, se você perdeu as primeiras partes dessa nossa série de estudos, você é convidado também a estar acessando o YouTube. Você pode estar acessando tanto o canal da PIB Curitiba, para estar vendo a parte 1, 2 e 3 dessa série, ou o canal do Movimento Discipular. E lá você também vai ter toda essa série. Então, aproveite esse material que nós preparamos com muito carinho, meditando nessa carta preciosa da Palavra de Deus e tirando lições sobre o discipulado cristão, como evangelizar, como discipular, como agregar pessoas na família de Deus, a partir das lições do livro de Efésios. Só refrescando a sua memória, que nós começamos essa reflexão a partir de Efésios capítulo 3, versículo 18, aquela oração que o apóstolo Paulo tem no final do capítulo 3. Então, nós estamos seguindo até o final do livro. Hoje nós terminamos o capítulo 5 e começamos o capítulo 6. Eu quero também dar as boas-vindas, você que está assistindo a gente pela televisão, ou pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Facebook, você é muito bem-vindo. Uma alegria ter você aqui com a gente. Também temos ouvintes no rádio. Você é muito bem-vindo também. Que alegria poder falar ao teu coração e que a palavra de Deus encontre morada no seu coração. Bom, vamos lá, eu quero mostrar para você como que nós estamos fazendo a divisão do livro de Efésios, como que nós estamos fazendo passo a passo aí até o final da carta de Efésios e refletindo sobre o conteúdo riquíssimo da palavra de Deus. Eu tenho proposto para você que a palavra viva, né, o verbo viva, que também pode no inglês essa expressão ande, né, esse mesmo sentido de viver, de andar, é um verbo que marca as divisões do livro de Efésios, quando começa ali no capítulo 4. Então, a primeira divisão que nós estudamos, e você pode ver isso lá na parte 2 do nosso estudo, é aquilo que está abordado do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16. E a ênfase é viva em unidade. No segundo trecho que nós estudamos, né, que vai estar, se você quiser pegar esse material na parte 3 do nosso conteúdo, está lá do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 17, e a tônica dessa sessão é viva em pureza. Hoje nós vamos estudar aqui a sessão de capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 9. E a ênfase dessa nossa abordagem de hoje é viva em harmonia. E por último, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 24, a ênfase será viva em vitória. Já te convido para que você possa estar plugado aí com a gente, acompanhando o final desse estudo na carta de Efésios. E eu já te dou aí a nossa direção para os próximos capítulos desse nosso estudo aqui. Nós vamos estudar sobre os dons espirituais. Baseado no livro de Efésios, eu percebo que uma das ênfases que nós precisamos dar é estudar mais profundamente como conhecer e como ajudar o seu discípulo a conhecer os seus dons espirituais, como descobrir a missão que Deus te deu na igreja dele, na igreja local. Então nós vamos fazer um estudo pontual em cima dos dons. E eu quero te convidar para a nossa série no livro de 1 João. Eu fiz uma enquete algum tempo atrás aqui para saber qual é o próximo livro da Bíblia que você gostaria que fosse abordado nessa temática de discipulado. E o livro que ganhou foi o livro de 1 João. Então, se você está aí acompanhando a gente, semana após semana, está ansioso aí pela série em 1 João, ela está chegando. Com a graça de Deus, nós começamos essa série logo, logo, e você vai poder estar acompanhando com a gente. Mas vamos então para o nosso estudo de hoje, no capítulo 5, versículo 18. Você pode abrir a sua palavra de Deus. Se você está me ouvindo no carro, fique atento à leitura da palavra de Deus.
Viva em harmonia é a ênfase desse nosso estudo aqui. E olha só que interessante que nós vamos falar hoje sobre como ter um lar harmonioso e como nós precisamos disso nesse tempo que estamos vivendo, tempo de pandemia, de quarentena, como ter um lar harmonioso, como ter um casamento harmonioso, como ter relações profissionais harmoniosas. E esse livro, esse trecho da palavra de Deus vai nos ensinar a viver isso. A primeira tônica, a primeira ênfase aqui que eu quero dar para você está lá no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, né? A Bíblia vai dizer o seguinte: olha, não se embriaguem com vinho, pois isso nos leva à devassidão. Encham-se com o Espírito Santo de Deus. E essa palavra, ser cheios do Espírito Santo, para mim é a chave de uma vida harmoniosa. Se você quer ter um casamento harmonioso, se você quer ter um lar onde há harmonia, se você quer ter relacionamentos ao seu redor harmoniosos, lembre-se que você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira dica, a primeira chave. Se você está aconselhando alguém, discipulando alguém, e está vendo que várias áreas da vida daquela pessoa não estão seguindo os padrões de Deus, não estão relacionamentos harmoniosos, talvez está nessa hora de você chegar para o seu discípulo, mostrar para ele esse texto aqui da palavra de Deus, Efésios 5,18, e falar: olha, você precisa encher a sua vida com o Espírito de Deus. Você precisa andar cheio do Espírito de Deus. E aí sim você vai ver uma vida harmoniosa nos seus relacionamentos, ao seu redor. Essa é uma das chaves que a palavra de Deus nos traz para ter uma vida harmoniosa, viver em harmonia. Eu quero trazer alguns textos correlatos aqui, quando eu estou falando do que significa ser cheio do Espírito. Como é que a Bíblia descreve isso? O que é uma pessoa cheia do Espírito? Então vamos primeiro para Gálatas 5, 22 e 23. Eu vou somente ler esses textos para te dar exemplos práticos do que significa ter uma vida cheia do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você consegue ver essas qualidades na sua vida? Você consegue ver isso transbordando no seu dia a dia e influenciando os seus relacionamentos? Aqui estão características que, como a palavra de Deus diz, é fruto do Espírito de Deus na nossa vida e que eles começam a fazer parte de quem nós somos. Paz, alegria, longanimidade, paciência, domínio próprio. Como estão essas virtudes na sua vida? Você está experimentando esse fruto do Espírito na sua vida? Segundo texto que eu quero trazer à tua atenção, Filipenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Outras marcas do que significa viver uma vida cheia do Espírito. A Bíblia diz assim, Filipenses 4, 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Andar no Espírito é experimentar essa paz de Deus. Andar no Espírito é ter as nossas mentes cheias de coisas que vêm do Espírito Santo de Deus. Bom, perfeito, agradável, respeitável, amável, de boa fama, virtudes. Como estão os seus pensamentos? Pare para refletir no começo dessa nossa jornada juntos. Como que estão os teus pensamentos? Você diria que eles estão cheios do Espírito Santo de Deus? Você diria que os teus pensamentos eles estão representando o que esse texto aqui diz? E você pode pedir nesse momento que o Espírito Santo de Deus encha você onde quer que você esteja. Seja a situação que você esteja enfrentando, lembre-se que o Espírito Santo de Deus está aí te ouvindo. Deus está te ouvindo.
E Ele tem alegria em derramar do seu Espírito quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos por santificação. Pedimos por esse agir de Deus na nossa vida. Como a Bíblia diz lá em Efésios 5,18, texto que nós estamos começando a estudar. Não se embriague com vinho, tire as coisas da carne, coloque as coisas do Espírito na sua vida. Por último, o último texto de referência que eu queria trazer para você relacionado a esse assunto, ajudando a gente a pensar o que significa viver cheio do Espírito, é um texto na própria carta de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha aqui, a última marca que eu queria ressaltar para você de uma vida harmoniosa, de uma vida cheia do Espírito, é essa marca de andar em amor, viver em amor. Essa é uma marca que o Espírito Santo de Deus precisa produzir na sua vida e na minha vida, e na vida do seu discípulo. Então, que tal você abordar essas questões aqui com a pessoa que você está discipulando? Olha, o que significa ser cheio do Espírito? Vamos olhar aqui esses textos de Gálatas, vamos olhar esses textos de Filipenses, capítulo 4, olhar esse texto de Efésios e refletir quais dessas coisas nós precisamos pedir a Deus, que sejam características, o agir do Espírito Santo de Deus derramando essas qualidades, essas virtudes no nosso coração. Amém? Você topa o desafio? Fica aí a dica para você de como ter uma vida cheia do Espírito, para que você tenha uma vida harmoniosa. Vamos seguir adiante e eu quero ler com você agora do versículo 18 ao versículo 21 do livro de Efésios. Então, agora nós começamos essa sessão de ensino da palavra de Deus. Efésios 5,18 vai dizer assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas relacionadas a esse verbo aqui, quando Paulo fala ali no versículo 18, deixem-se encher do Espírito. Olha só algumas coisas no texto original, no texto grego, que nos fazem entender a intenção do autor, do apóstolo Paulo, a escrever essas palavras para nós. E como que nós precisamos viver isso? Primeiro que essa palavra está no imperativo. Ela não é uma sugestão. O apóstolo Paulo não está falando assim, olha, sempre que você lembrar, de vez em quando, seja cheio do Espírito. Não é uma sugestão do apóstolo Paulo aqui. Não é uma dica do apóstolo Paulo. Isso é uma ordem. Expressa como se fosse um mandamento, né? Um imperativo, um verbo que nos move à ação. Deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeiro que esse verbo aqui, ele tem essa força de uma ordem. Todo cristão, todo seguidor de Jesus, todo discípulo de Jesus, ele deve permitir que Deus faça isso. Ele deve permitir que o Espírito Santo encha a sua vida diariamente. Isso é uma outra coisa que o verbo nos ajuda a ver, a declinação do verbo. Esse verbo ele está no original no presente passivo. E como é que seria uma tradução possível também desse verbo? Seria: continue a ser enchido. Dá essa sensação de que é algo que não acontece somente uma vez. Você não é cheio do Espírito somente no momento da sua conversão, ou somente num momento específico, quando você está no culto da sua igreja no domingo. Não é somente nos dias santos, não é somente no Natal ou em momentos sagrados, vamos dizer assim, né? Momentos em que nós temos uma reverência ou uma dedicação maior às coisas de Deus. O verbo aqui está nos apontando que o desejo de Deus é que continuamente nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus encha a nossa vida. Todos os dias, no local secreto,
no lugar que você tem de intimidade com Deus, todos os dias no seu ambiente de trabalho, todos os dias quando você estiver fazendo lição com seus filhos da escola, todos os dias quando você tiver esse relacionamento com seu marido, todos os dias quando você estiver se relacionando também com a sua família ampliada, todos os dias com seus amigos, com pessoas na rua, que essas pessoas possam perceber o encher do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Esse é o texto, esse é o ensinamento da palavra de Deus. E olha, ser cheio do Espírito significa ser constantemente controlado pelo Espírito em nossa mente, em nossas emoções e na nossa vontade. Aqui está uma boa definição do que significa ser cheio do Espírito. Deixe Jesus te controlar, deixe o Espírito Santo controlar a tua mente, emoções e a sua vontade. Vamos adiante. Vamos pensar um pouquinho mais sobre o que significa ser cheio do Espírito. Esse daqui é um texto, esse é um termo-chave, meus irmãos, para entender como que nós podemos ter uma vida harmoniosa. Ser cheio no Espírito é algo extremamente importante nessa dimensão. O comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele disse assim: somente por meio do poder do Espírito Santo que podemos andar em harmonia como maridos e esposas, que é o próximo trecho que nós vamos estudar, Efésios 5, 22 a 33. Também podemos andar em harmonia como pais e filhos, que é o começo do capítulo 6. E também andar em harmonia como empregadores e empregados. Percebe? Como é o poder do Espírito Santo na minha e na sua vida que nos capacita a viver relacionamentos harmoniosos. Eu quero seguir adiante aqui e levar você a refletir nos outros versículos, versículo 19, 20 e 21. E eles descrevem um ambiente harmonioso. Você percebeu isso? Olha lá, ele está falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, dando graças a Deus, submetendo-se uns aos outros. Eu não tô te recomendando que você fique o dia inteiro na sua casa cantando, falando um para o outro, cantando, né, citando salmos. Seria maravilhoso, mas a gente sabe que isso não é prático. Agora, o que a palavra de Deus está dizendo é realmente que esses salmos eles habitem no seu coração, que esse louvor seja algo que gere essa alegria, essa harmonia, sabe? A gente às vezes acorda nas nossas casas e a gente já acorda com aquela disposição para brigar. Parece que o ar da casa não está legal. Eu não acredito que não seja só na minha casa que isso aconteça, eu acredito que isso aconteça também na sua. E quando acontece isso, às vezes, ou eu, ou a minha esposa, a gente precisa ter aquele insight que vem de Deus para saber que aquilo ali não é natural. O dia não começou bem, as coisas não estão indo bem. E se no café da manhã a gente já está tratando um ao outro, às vezes com palavra áspera, às vezes com falta de paciência, como é que a gente vai chegar no final do dia bem? Não tem como. Então, louvores, você parar a sua família, você ter um tempo ali de oração, ter um tempo de louvar a Deus, ter um tempo de exaltação, ele quebra esse ciclo que às vezes começa assim no dia. Quebra esse ciclo de murmuração que a gente nesse tempo de pandemia, às vezes a gente cai nesse problema de estar murmurando, de estar reclamando, de estar vendo as coisas por uma forma pessimista. Que tal se você quebrar esse ciclo nos seus pensamentos, se você quebrar esse ciclo nos seus relacionamentos com um louvor, com um salmo a Deus, com lembrar daquilo que Ele está fazendo na sua vida? Fica aqui uma dica que eu ouvi do pastor Michel Piragini, que na casa dele, ele e a Silvana, eles colocaram nesse sentido de gratidão um pote que todos os dias eles têm que anotar coisas que eles são gratos a Deus e colocar ali naquele pote motivos pelo qual eles são gratos a Deus naquele dia. Que tal você fazer um pote da gratidão na sua casa, né? Ou no WhatsApp ali da sua família? Enfim, você às vezes num momento que está todo mundo cansado, que está todo mundo realmente preocupado com tudo isso que está acontecendo, e você pode propor uma dinâmica de gratidão a Deus. Se você não tem talvez muitos motivos para agradecer pelo que está acontecendo ao seu redor, agradece a Deus por quem Ele é, por quem você é, por ter pessoas ao seu redor. Enfim, quantas coisas nós podemos agradecer a Deus se nós pararmos
Não ficarmos olhando como a gente está normalmente viciado a olhar, porque normalmente quando o lar está desarmonioso, é porque a gente está olhando as coisas de forma viciada muitas vezes, né? Estamos olhando o problema, estamos enxergando só o ponto preto no meio da folha branca, muitas vezes. Ou realmente, às vezes, tem muitos problemas. Mas sempre tem algo bom que a gente pode ressaltar, irmãos. E isso ajuda a elevar a nossa alma para uma nova direção. E a última coisa que nos ajuda a criar um lar harmonioso é esse exercício de submissão uns aos outros. Acho interessante que o versículo 21, ele está aqui como um pivô, que ele liga os versículos anteriores à próxima parte, à próxima sessão. Tanto que em algumas Bíblias, se você perceber, coloca-se o versículo 21 antes da divisão do título, ali que fala sobre marido e esposa, e algumas versões, como a minha que eu estou aqui, ela está na sessão seguinte, como uma introdução à fala do apóstolo Paulo, dando dicas para o esposo e dando dicas para a esposa. Portanto, a submissão, você respeitar uns aos outros, você respeitar o que o outro está dizendo, você saber se submeter, mesmo sendo, às vezes, como homem, o líder da casa, mas existe essa submissão mútua também, esse respeito mútuo que tem que acontecer. Isso é algo muito importante para que você possa viver um lar harmonioso. Então aqui estão 3 dicas para você, na sua casa, como discipulador, ou você como discípulo de Jesus, você está vivendo um lar harmonioso. Louve a Deus. Seja grato por o que Ele te deu. E busca viver esse espírito de submissão no seu lar, esse espírito que nos ajuda, nos envolve nesse ambiente de harmonia. Vamos adiante. E agora eu quero cobrir com você a próxima sessão desse livro, que vai do versículo 22 ao versículo 33. Acompanhe comigo a leitura e nós vamos ler primeiro a sessão que se dedica às mulheres e depois nós vamos ler a sessão que se dedica aos homens. Versículo 22 de Efésios 5 diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Eu quero propor aqui que esse trecho da palavra de Deus, ele vai dar 2 orientações principais para esposos e esposas. Paulo começa com as esposas falando: esposas, respeitem os seus maridos. Essa é a tônica, né? Submetam-se aos seus maridos. Algumas palavras, alguns textos da palavra de Deus vão usar essa expressão submeter-se. A ideia, no fundo, é essa ideia de respeito. E no segundo trecho, onde Paulo ele vai falar com os homens, ele vai deixar uma tônica: maridos, amem as suas esposas. Por isso que um ciclo saudável na vida de um casamento é quando existe respeito e amor. Quando essas 2 coisas elas estão presentes, elas estão vivas, significativas no meio do relacionamento conjugal. Você precisa urgentemente dessas qualidades no seu casamento. Se você não está enxergando isso lá, aqui vão algumas dicas de como viver esse respeito e esse amor no seu casamento. Se você está observando que estão faltando essas características no relacionamento do seu discípulo, se você começou a interagir, começa a ver que eles estão brigando demais, não se respeitando, que o amor não está crescendo, aqui tem um texto que você pode usar para abordar essa situação e falar: olha, essa é uma fase, essa é uma área da nossa vida e um ensinamento da palavra de Deus primordial para a saúde da família inteira. Se o casamento não vai bem, não tem como a família estar indo bem. Por isso que a saúde do casal, a saúde conjugal, ela é muito importante. E enfatize isso com o seu discípulo, a importância do respeito e do amor no relacionamento conjugal. Bom, vamos abordar primeiro as esposas. O que significa respeitar os seus maridos? Quero chamar a tua atenção porque às vezes
alguns homens podem usar esse texto como uma forma opressiva com as suas esposas. Eu quero te lembrar que aqui existe uma ordem de comando e de autoridade, né? Na verdade, os dois precisam se submeter a Cristo. Assim como a esposa se submete ao marido, o marido precisa se submeter a Cristo. E os dois juntos se submetem a Jesus Cristo. Por isso que quando esse texto ele é vivido em santidade, quando esse texto ele é vivido na verdadeira essência do que Paulo está nos ensinando, não existe opressão no casamento. Não existe essa exploração, não existe essa possibilidade de um dos sexos, uma das pessoas se sobrepor sobre a outra. Não é isso que Paulo está dizendo. Não significa num sentido opressor, mas pelo contrário, a outra virtude que Paulo vai dizer do amor, ela mostra como que essa submissão ela deve acontecer. É uma submissão que deve acontecer em amor, é uma liderança vinda do marido que deve acontecer no contexto do amor. E nós vamos estudar sobre isso mais aqui adiante. Então, marido que está me ouvindo, lembre-se de não usar esse texto aqui como uma justificativa para falar para sua esposa coisas que você pensa, que você acha, e se colocar de alguma forma controladora na vida da sua esposa. Esse não é o objetivo. Aqui o objetivo é que a esposa possa se submeter ao seu marido, assim como o marido está se submetendo a Cristo, e os dois unidos se submetendo ao Senhor Jesus. A ideia aqui, irmãos, é a questão do respeito pela liderança do marido. Deus ele criou um padrão na Bíblia, né? E esse padrão, que quer dizer a função, a missão que Deus confiou ao homem, Deus confiou ao homem ele ser o cabeça do casal, o líder do casal, o líder espiritual. Existem várias responsabilidades acarretadas a esse privilégio, a essa função do homem. E a mulher, Deus deu o papel de ser a auxiliadora, de ser a companheira, de ser aquela que está junto, apoiando, e que juntos eles constroem, nós construímos a vida diante do Senhor e cumprimos a missão de Deus nessa terra. Então a mulher, ela tem essa missão de respeitar a liderança do seu marido. E olha, eu já vi esses papéis sendo invertidos, né? Quando a mulher assume a liderança do casal, quando a mulher ela assume a liderança na área das finanças, na área da administração da casa, ou mesmo na área de decisões, né? Quando tem que dar uma palavra final, dá-se a mulher. E a gente sempre tem uma brincadeira também, né? Entre a gente brasileiros, a gente fala que o homem sempre tem a última palavra. E a última palavra é sim, senhora, sim, né? A gente brinca com isso, que realmente a mulher ela tem E quando esses relacionamentos eles são vividos da forma que Deus sonhou, isso não quer dizer que só o homem tem que falar e tem que ditar as regras, ou que só a mulher tem que fazer isso. Existe essa submissão um ao outro. Mas o homem ele foi chamado por Deus para liderar e a mulher para auxiliar. Então, quando isso está acontecendo nesse ambiente de amor e de respeito, isso não é pesado, meus irmãos. E isso ajuda. Porque Deus ele criou essa estrutura para a família e ele colocou isso de uma forma que é uma orientação saudável de como a família ela deve se estruturar. E olha, eu já vi vários discípulos, vários casais que eles extrapolaram essa ordem bíblica. Talvez inverteram os papéis. Talvez a mulher se tornou a líder mais forte dentro de casa. O marido não teve uma voz tão ativa. E o que acontece é que às vezes esse casal consegue funcionar bem, consegue crescer como casal e tudo mais, mas em algum aspecto da vida eu vejo que sofre com essa dinâmica. Quando essa regra, quando essa direção, essa estrutura criada por Deus, ela não é seguida. Em algum momento, esse casal ele vai sofrer. Seja por pressões deles mesmos como casais, de um não se sentir ouvido, de outro não se sentir respeitado, seja quando na criação dos filhos, isso se reflete na criação dos filhos, seja pela própria questão de remuneração financeira e tudo mais. Isso tudo pode causar e causa tensões no ambiente familiar. Então, Deus colocou aqui um design divino, deixa eu colocar assim, e meus irmãos,
a gente confunde e tem muita discussão sobre o feminismo, né, e o machismo no Brasil, e como é que a Bíblia ela pode pender. A Bíblia ela não pende para nenhum dos dois lados. A Bíblia ela tem uma visão equilibrada. Quando esses valores eles são vividos de forma bíblica. A Bíblia não é nem feminista, a Bíblia também não é machista. A Bíblia ela tem esse equilíbrio, esse balanço que nós podemos encontrar na palavra de Deus. E uma das coisas que me ajuda a entender é que quando Deus disse que o homem tem uma missão, tem um papel, e a mulher tem outro papel, isso não quer dizer que nós temos, o nosso valor é diferente. Pense assim, eu tenho uma função como homem, minha esposa tem outra função, outro papel, mas o nosso valor diante de Deus é o mesmo. Às vezes a gente mistura essas duas coisas e pensando que na função nós vamos encontrar o valor. E não é verdade. Se nós estamos encontrando o valor na função que nós temos, a gente está colocando o valor das coisas no lugar errado. Porque o valor deve ter em quem nós somos. E diante de Deus nós somos iguais. Diante de Deus, na questão de valor, Deus ama homens e mulheres do mesmo jeito. Mas Deus colocou funções diferentes para homem e para mulher. Então, quando a gente vê isso acontecer, isso fica claro. Um exemplo da nossa própria fisiologia. Não tem como o homem ele ser uma mãe. Um homem não consegue gerar um filho, cuidar de um filho como uma mãe cuida, porque existem funções ligadas ao sexo masculino e ao sexo feminino. Isso é somente para dar um exemplo de como que isso funciona. Então, eu queria te ajudar a refletir sobre isso, e esposas que estão me ouvindo aqui. Aqui vem uma ordem do Senhor, um mandamento a ser obedecido. Esposas, respeitem os seus maridos. Agora, deixa eu virar a moeda, porque esses dois mandamentos eles têm que agir juntos. Você não pode enfatizar só um. Se você está ouvindo essa mensagem, você já cutucou, né, o seu marido, a sua esposa que está ouvindo do lado, né? Se o marido já olhou assim e falou, tá vendo? Agora está a tua vez, esposa, de você olhar aí do lado e cutucar o seu marido, porque vem a resposta bíblica, né? Vem esses dois lados da mesma moeda. Eles precisam ser vistos assim. E olha, quando você vai ver ali a próxima sessão, tá? O que Paulo vai dizer aí para os maridos no versículo 25, acompanha comigo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Aqui está o resumo no final do capítulo 5. E eu quero fazer alguns pontos aqui para o marido que está me ouvindo. Eu fui estudar um pouco do contexto histórico de quando Paulo escreveu essa carta. E na língua grega existem diferentes termos para a palavra amor. Quando você queria dizer sobre amor entre amigos, um amor cordial, você usava a palavra filéu. E quando você estava falando de um amor sacrificial, a forma mais profunda que você poderia expressar amor na língua grega, você usava a palavra agape. E esse texto aqui, ele está usando essa palavra de um amor mais profundo, o amor sacrificial na linguagem grega, que é o agape. Agora, uma coisa interessante, porque a sociedade grega naquela época, a sociedade greco-romana naquela época, o casamento ele era muito desvalorizado. Ele estava em um momento passando por crises sociais tremendas, por causa da grande taxa de homossexualismo naquela sociedade, pela grande taxa de infidelidade, infidelidade sexual no meio daquela sociedade. Então, o casamento ele era visto como um status social.
Mas muitas vezes existia todos esses problemas sociais, problemas que nós vemos hoje também na nossa sociedade. Então era comum você se referir ao amor que você tinha pela sua esposa, pelo seu esposo, com essa palavra filéu, como um amor de amizade, como um amor de relacionamento de amigos. Olha que interessante como hoje em dia os relacionamentos conjugais, eles estão sendo definidos mais pela palavra filéu do que pela palavra agape. Uma palavra que mostra mais o casamento como uma amizade. Poxa, acabou o amor, a gente vai se separar, mas a gente vai continuar sendo amigos. Mas, meus irmãos, o que a palavra de Deus traz é algo profundo aqui. A palavra de Deus diz que o amor, ele tem que ser imergido nesse amor agape, nesse amor sacrificial. Esse é o amor que move e que sustenta um casamento. Não é um amor filéu. Não é um amor eros, que quer dizer desse impulso da paixão. É o amor agape. E quando Paulo está falando aos maridos, amem a sua esposa, ele está falando, amem dessa forma sacrificial como Cristo amou a sua igreja e entregou a sua vida por ela. Portanto, é uma responsabilidade que nós temos, irmãos, de amar as nossas esposas de forma sacrificial, de exercermos a liderança espiritual dos nossos lares, porque o versículo vai dizer que nós precisamos como lavar as nossas esposas na água purificadora, que é a palavra de Deus, essa questão da liderança espiritual. Colossenses 3,19, que é um texto correlato a esse daqui, vai dizer, esposos, maridos, sejam gentis com as suas esposas, não sejam ásperos com as suas esposas. Eu sempre lembro isso. Homem é muito tempestivo, estoura muito fácil. Aqui está um versículo para você guardar com você quando você está prestes a estourar. Não seja áspero com a sua esposa. Ame a sua esposa, não seja áspero. E olha, irmãos, a união do casamento é algo sagrado. Você vê no final desse texto que Paulo, ele relaciona a união de um homem com a mulher com a relação de Cristo com a igreja. E é algo profundo aqui, porque eu já li em comentários, em livros, há um simbolismo muito interessante que fala, olha, a representação mais clara, perceptível do relacionamento entre Cristo e a igreja é um relacionamento entre um marido e uma esposa que se amam. Essa é a representação mais clara que o mundo pode entender do que é esse relacionamento entre Cristo e a igreja. Para filhos que estão crescendo no seu lar, se você quer que ele entenda o amor que Cristo tem pela igreja e a submissão que a igreja deve ter a Cristo, ele pode ver isso no seu lar, quando seus pais estão vivendo esse ambiente de amor e de respeito. Então, a união do casamento é algo sagrado. A Bíblia vai dizer que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une a sua mulher e se tornam uma só carne. Gente, isso é algo santo que nós temos que viver com amor e com respeito. Eu quero trazer aqui uma reflexão. Esse livro ainda não chegou no português, mas o livro ele é de Emerson Eggerichs e ele escreve sobre o ciclo insano, The Crazy Cycle. E ele fala que quando a gente entra nesse ciclo, e é muito difícil de alguém, na verdade, é fácil de sair e difícil ao mesmo tempo. Sabe aquelas coisas? Na verdade, a palavra é o seguinte: é simples de sair, mas é difícil. Porque quando começa nesse ciclo insano, o ciclo é o seguinte: a esposa desrespeita o marido, o marido distrata a esposa desrespeita de novo o marido e o marido vai lá e distrata a esposa. Você vê que é um ciclo insano que a gente fica de desrespeito e desamor dentro das nossas casas. E ele propõe, nesse livro, nessa reflexão, que a chave para sair desse ciclo insano é você focar no coração do seu cônjuge. Não foca nas atitudes, não foca nas reações, não foca no que está acontecendo, foca na relação, no sentimento que você tem pelo seu cônjuge. E aí você vai conseguir parar aquele ciclo insano. Se você não parar, se alguém não parar, não tiver a humildade de parar e falar assim, peraí, a gente está se degladiando aqui, mas a gente não está um contra o outro. A gente está do mesmo lado. Eu com a minha esposa, a gente usa, quando a gente vê que a gente está nessa tensão, e todo casal passa por isso, eu falo com ela assim, querida, a gente está puxando um cabo de guerra, tentando ganhar. Vamos largar o cabo de guerra e vamos junto na mesma direção? Porque um casal tem que fazer isso.
quebrar esse ciclo insano. Ele fala assim, olha, como a esposa precisa de amor, seria sensato que o marido assumisse que a reação negativa da esposa está enraizada no sentimento de não se sentir amada. Por outro lado, como o marido precisa de respeito, a esposa seria prudente ao assumir que a reação negativa do marido está enraizada no sentimento de sentir desrespeitado. E aqui vai a dica de como você pode parar esse ciclo insano. Foque no coração do seu cônjuge. Eu quero seguir adiante, nós temos ainda algumas coisas para cobrir no dia de hoje. E eu quero ler com você Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui vai as dicas para filhos e pais harmoniosos, relacionamentos harmoniosos entre pais e filhos. Olha só, interessante ver que esse texto ele não te dá uma condição, ele não tem uma cláusula condicional de você respeitar os seus pais se eles merecerem respeito. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Ele está dando uma ordem, e essa ordem ela é transversal a toda a palavra de Deus. Você vê ela lá no livro de Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos. Você vai ver ela aqui no Novo Testamento. Honra o seu pai e a sua mãe. Obedeça o seu pai e a sua mãe. Não existe condição. Não é se seu pai é merecedor ou não. Não é em relação à educação que você recebeu em casa, né, e tudo mais. Você precisa realmente honrar o seu pai e a sua mãe. Não importa quem eles são. Você precisa trabalhar no sarar essas feridas. Se você tem feridas abertas com seus pais, com seu pai e com a sua mãe. Eu lembro de um dos discípulos que eu acompanhei, meu amigo, e ele estava me contando que ele nasceu e a sua mãe nem se casou com seu pai. Ele já desde bebê não tinha o pai em casa. E ele ouviu durante a sua infância, adolescência, que o pai dele tinha se convertido e tinha se tornado pastor. E ele mudou de cidade, mudou de estado, veio morar no sul e se converteu também nessa jornada de vida. E ele passou 7 anos da sua vida como crente em Jesus, com muita mágoa do seu pai, tendo crescido também já com essa mágoa, e perguntando para Deus, Deus, como pode meu pai ter se convertido, ter se tornado pastor e não vir procurar o seu filho? E ele ficava com essa mágoa no coração. E um dia Deus chamou ele para ser pastor também, para o ministério. E quando ele estava nessa indagação com Deus, né, falando sobre essa mágoa que ele tinha do pai, Deus fala com ele assim, meu filho, e você? Você também está nessa situação e você também, como pode você, agora um pastor, chamado para o ministério, continuar com essa situação não resolvida na sua vida? Quando meu amigo ouviu essa palavra de Deus, ele imediatamente resolveu ir se conciliar com seu pai e ele falou para mim que foi uma das melhores coisas da vida dele. Honrou seu pai, honrou sua mãe. Gente, esse é um princípio da palavra de Deus que tem uma promessa. Viverás longos dias na face da terra. Então, cumpra esse mandamento da palavra de Deus, independente se o seu pai merece ou não merece. Aqui é honra que você deve a Deus. Se você não está fazendo pelo seu pai, faça por Deus, faça para honrar a direção e a estrutura que Deus criou para a família. Outra coisa, vamos para o outro lado da moeda. Como é que nós devemos educar os nossos filhos? A Bíblia diz que devemos educar com disciplina e com admoestação. A Bíblia vai dizer também, olha, Colossenses 3:21, que é um outro texto correlato, vai dizer, pais, eduquem seus filhos e não deixem eles irritados. Não irritem os seus filhos. Eu gosto muito desses conselhos da palavra de Deus. Eu tenho refletido muito sobre como ser um pai que baseia a educação dos meus filhos na graça de Deus. Fica atento aí que daqui a pouco vai surgir uma série para discipulado em família, focando como viver a graça de Deus nos seus relacionamentos. E nós somos chamados para viver essa graça de Deus nos nossos relacionamentos familiares. Eu quero deixar uma dica prática para você. Tem um livro que se chama Pense Laranja. É um dos livros que melhor me ajudou nessa educação de pais. E a ideia do Pense Laranja, por que esse nome, né? É a ideia de que a igreja é o amarelo, a luz de Cristo, e
A família é o vermelho, o amor de Cristo, e quando essas duas cores se combinam, o amarelo com o vermelho, você consegue pensar laranja. Igreja e família envolvidos juntos na educação da nova geração, no discipulado da nova geração. E eles propõem, baseado naquele texto de Deuteronômios, capítulo 6, o texto ali, o Shema, o texto que nós vamos falar aqui: ouve Israel, o Senhor o seu Deus é o único Deus, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, alma, entendimento. E aí ele vai dar ali as orientações de como esses pais eles devem ensinar os seus filhos, ao se deitarem, ao se levantarem, quando estiverem ao caminho, quando voltarem para casa. E esse autor, o Red Joyner, ele vai usar esses 4 fases do dia que todos os pais temos: momento de refeição, momento de acordar, momento de dormir e momento do carro, que nesse momento nós estamos interrompidos, mas pense em todo momento que você está fazendo algum tipo de transporte com os seus filhos. E ele vai falando que em cada momento desse, você pode usar aquele momento para um valor específico. Por exemplo, o momento da refeição é um ótimo momento para ter uma conversa formal, estabelecer valores no coração do seu filho. Tempo no carro é um tempo de um diálogo informal, como um amigo, para interpretar a vida. A hora de dormir é um momento das conversas íntimas, momento de você estar trabalhando como um conselheiro, cultivando intimidade no coração do seu filho. E de manhã, ao acordar, tempo de incentivo, tempo de louvor, como a gente já viu no capítulo 5. Tempo como um treinador, está instigando o seu filho, instilando propósito no coração do seu filho. Eu acho ótima essa divisão prática aqui de como aproveitar os momentos do seu dia, e você pode colocar isso na rotina da sua família. Eu quero encerrar com os conselhos que nós temos hoje em dia para o ambiente de trabalho. Então, volta comigo lá para Efésios, no capítulo 6, e nós encerramos hoje com esse trecho aqui do versículo 5 ao versículo 9. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Aqui vai a última reflexão nesse trecho da palavra de Deus. Como é que está a harmonia nos teus relacionamentos profissionais? Como é que está a harmonia nos teus relacionamentos estudantis? Pensa nesses relacionamentos de autoridade que nós temos, professor e aluno, chefe e empregado. Esses são relacionamentos em que nós podemos aplicar esses princípios da palavra de Deus. Um princípio muito forte para você que é um servo, que você que é um empregado, que você que é um aluno. Pense, se Jesus fosse o seu chefe, como que você se comportaria no seu ambiente de trabalho? Como seria a sua atitude? Como seria a sua reação? A palavra de Deus vai nos incentivar a trabalharmos como que para o Senhor, como se Ele fosse o nosso chefe. Aqui é uma ótima forma de você pensar. Se você tem um chefe que não se assemelha nada com Jesus, faz o seguinte: ao invés de fazer as coisas para o seu chefe, faça as coisas para Jesus. Faça como se Ele fosse o seu verdadeiro chefe. E coloque diante de Deus as coisas que você não se sente injustiçado, que você não entende, mas que você possa fazer isso de todo o seu coração. Faça de coração a vontade de Deus. E o último ponto é: lembre que Deus nos recompensa. Deus nos agracia quando estamos fazendo aquilo de todo o coração. Então essas são dicas que você pode dar ao seu discípulo se ele está com problemas no seu trabalho. Se ele está se sentindo oprimido, se sentindo abusado no seu trabalho de alguma forma, lógico, fale para ele também levar em consideração os seus direitos, não deixar isso acontecer se está sendo de forma abusiva, opressora, contra as leis e regras do nosso país. Mas de uma forma geral, o que nós precisamos para ter um relacionamento harmonioso no ambiente de trabalho é, de novo, esse sentimento de submissão, é estar cheio do Espírito, e é você fazer as coisas
para o Senhor, fazer sempre o seu melhor, sempre dedicado, sempre alguém trabalhador, não agir com preguiça, mas ser dedicado naquilo que você faz, fazer o seu melhor, fazer com excelência tudo o que você faz, seja no ambiente profissional, seja na igreja, seja em casa, faça as coisas com excelência, para o Senhor, não para homens. E aqui vai a dica para chefes. Se você está nessa posição de ser líder de alguém, e todos nós temos um raio de influência, né? Mas falando aqui no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, se você é professor, se você é chefe de uma empresa, se você é um supervisor, um gerente, um coordenador, lembre que você precisa exercer a sua autoridade e liderança com temor. A Bíblia vai dizer assim, olha, busque o bem dos seus liderados. Você deve buscar o bem deles. Você não deve criar um ambiente motivado pelo medo. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui, né? Não explore, não faça ameaças, não tente controlar as pessoas que foram confiadas a você, baseadas no medo. Não. Conduza elas em respeito, em amor, em sabedoria, com competência, mas não com medo, mas não submetendo-as. E olha só outra coisa aqui. Interessante porque todas essas relações, o marido, a esposa, o pai, o filho, o empregado, o empregador, todos nós nos submetemos a Deus. Esse é um texto muito solene aqui dessa observação. Olha, todos, mesmo você que é o líder, né? Aqui no caso era o senhor dos escravos, você também tem um senhor. Você também se submete a Deus. E você precisa fazer isso com muita reverência, com muito respeito. E olha só, seja íntegro, sem parcialidade. Você pode acessar a nossa igreja, o YouTube da nossa igreja, olhar agora a mensagem, por exemplo, agora primeira mensagem de agosto. Nosso pastor Pascoal Piragini, ele pregou sobre integridade no culto da manhã, domingo de manhã, da primeira semana de agosto de 2020. E você pode ver ali mais lições sobre como ser íntegro, como não ter parcialidade. Eu quero encerrar aqui essa aula te encorajando, te incentivando e pedindo a Deus que você possa ter relacionamentos harmoniosos baseados nesse texto da palavra de Deus, com o seu cônjuge, com os seus pais, com os seus filhos, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo. A palavra de Deus pode te capacitar para viver relacionamentos harmoniosos, inspirados pela palavra de Deus. Ore comigo nesse momento. Vamos pedir a graça de Deus para que nós possamos vivenciar essa harmonia nos nossos lares e nos nossos ambientes. Senhor Jesus, eu te agradeço por essas lições da sua palavra. Peço, Deus, que cada um dos ouvintes, cada uma das pessoas que estão aqui participando dessa aula, possam sim, ó Deus, encontrar harmonia nos seus relacionamentos, sendo cheios do teu Espírito. Senhor, sabendo exercer essa submissão em amor, respeito e amor, seja com o seu cônjuge, seja com seus pais, seja com seus filhos, seja com amigos, seja, Deus, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Senhor, dá-nos essa graça de vivermos essa harmonia, Deus, vivermos a harmonia que traz o seu Espírito para a nossa vida. Que o Senhor nos conduza e que em tudo, em todos os relacionamentos, nós possamos glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.